Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas e o tema do vídeo de hoje é respondendo a inscritos. Teve várias dúvidas aí no último vídeo que eu fiz, né, das inscritas aqui do canal. Então eu vou pegar e responder aí as questões que elas me pediram. Se você já gostou aí do tema do vídeo, deixa o seu like para agora, logo no comecinho, para não esquecer. Se inscreva aqui no canal, compartilhe aí nas redes sociais para mais gente que gosta de suculenta, que quer aprender a cultivar essas lindezas. Bora lá pro vídeo, pessoal! Pessoal, eu vou responder algumas dúvidas aqui né, que deixou aí nos comentários. Se você também quiser ter aí a sua pergunta respondida, é só deixar nos comentários aí que eu respondo aqui em vídeo para vocês. Olha, a primeira dúvida que eu vou responder é da querida Luísa. A Luísa me perguntou se o sombrite vermelho tem a mesma cobertura do sombrite preto. Luísa, e para todo mundo que interessa, é o seguinte, esse sombrite vermelho que eu tenho aqui, ele é 35%, só que aqui no momento, olha, eu puxei a segunda camada por causa de estar muito quente, né, esses dias. Ontem aqui chegou a 39 graus com sensação mais forte lá fora, né? Aqui dentro da estufa é mais quente ainda. Então, eu tive que puxar a segunda camada do sombrite, como eu expliquei para vocês. Esse aqui, ó, tá improvisado aqui, eu só amarrei que a gente não arrumou ainda certinho o total dele. Mas como tinha plantinhas naquela bancada ali, eu amarrei ele aqui improvisado. Agora aqui já tá tudo certinho. O sombrite vermelho para o sol, ele acaba protegendo menos do que o preto. Só que o sombrite preto, para suculentas, elas não gostam tanto. Elas podem estiolar, não ficar tão bonita. Ela é ideal para quem mora em uma região onde é esse sol muito forte o tempo todo, o ano inteiro. Daí sim, ele é ideal. Né? Agora, igual aqui na minha região, que não é sempre que tá esse sol assim, o ideal é o vermelho. O vermelho, ele tem algumas propriedades que ele ativa a coloração das suculentas. Olha, elas ficam assim, mais coloridas, visivelmente, eu já fiz o teste. Então, elas ficam bem mais coloridas com o sombrite vermelho. Com o preto, elas ficam com as cores mais opacas, não fica com a cor tão bonita assim, né? Só que daí o vermelho tem que fazer isso, colocar quando o sol tá muito quente, 2 camadas. Existe também o sombrite vermelho 50%. Esses meus são 2 de 35, né? No total de 70% que tá aqui agora no momento. Mas na época do inverno, que tem menos sol, aí eu deixo só com 1 de 35%. Mas sempre tem sombrite, mesmo no inverno. O sombrite vermelho, quando tá chovendo, que não tem sol, a impressão que dá pra gente dentro da estufa é que ele aumenta a luminosidade. Lá fora não tá tão claro e dentro da estufa fica bem clarinho. Então ele é muito bom por isso. Agora, na época, o preto, no caso, se não tiver sol e tiver o sombrite preto, daí fica mais escuro ainda. As plantas vão estiolar, não vão ficar tão bonitas assim. Então eu recomendo para quem não mora em regiões aonde é sol o tempo todo, colocar o sombrite vermelho, tá? E não o preto para as suculentas. O preto ele é bom mais para folhagem, que tem que fazer aquela sombra bem escura mesmo, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí, né? Tanto é que todas as minhas estufas eu coloquei o vermelho e não arrependo que os testes que eu fiz, ele é bem melhor do que o preto. Outra dica aqui para vocês, quem cultiva aí no tempo e nessa época tá com esse sol muito quente, pessoal, se vocês conseguirem colocar um sombrite aí, nem for o preto ou um até de outras colorações, porque geralmente em agropecuária dessas lojas assim, vendem uns sombrites que são baratinhos. Compre um daquele baratinho, nem que se for, e joga por cima da sua suculenta. Se você não tiver como colocar ele assim por cima, pode colocar ele só jogado mesmo por cima da planta,
que já ajuda muito, porque senão elas acabam não suportando esse calor tão forte, né? Espero ter ajudado aí. Outra inscrita aqui do canal, eu não sei o nome dela porque lá não aparece o nome certinho, só o nome de usuário. É escrito user e tem umas letras lá, né? Deixa aí no comentário depois como que é seu nome, porque não dá para mim saber. Ela me perguntou sobre 2 assuntos, sobre o substrato, que é a composição do meu substrato, e sobre pinta preta. Ela falou que ela tá muito calor, tá aparecendo bastante pinta preta nas plantinhas. O que acontece, gente? Com esse calor muito forte, as suculentas têm a tendência de fungar o caule e também acaba aparecendo pinta preta, mas a pinta preta dá mais quando tá chovendo bastante, né? Pode ser o caso lá da região dela. Tanto faz para fungo de caule como para pinta preta, você deve usar o Cercobi ou algum fungicida, porque isso é fungo. Então, se você olhou em algum produto e está escrito lá fungicida, você pode aplicar, né, as suas plantinhas, que já vai ajudar muito, né? O ideal aqui no meu cultivo, eu já passo normalmente fungicida 1 vez ao mês. Eu passo já o Cercobi, eu passo várias coisas já junto, né? Eu passo para cochonilha, que no meu caso eu uso um inseticida sistêmico, né? Que é o Angiopleno. Mas ele é um pouquinho mais caro, um pouquinho mais para quem tem muita plantinha. Mas você pode usar também, no lugar do Angiopleno, o Butox ou o Caltrine, né? Você pode misturar, esses são baratinhos, você acha em agropecuária, vocês podem usar ele. Esses são inseticidas. Aí você pode misturar na mesma calda junto com o Cercobi, que é para fungos, né? E além do Cercobi, existem alguns outros da Ford, de outras marcas que também dão certo. Mas o principal é o que? Vocês vão ver lá escrito fungicida, é para fungo, podridão de caule, também é pinta preta, esse tipo de coisa. Agora, Butox e Caltrine, eles são acaricidas, para bichinhos, né? Cochonilha, ácaros, esses tipos de coisa. Então, é acaricida, tá bom? Tem essa diferença, vocês têm que ver sempre na embalagem o que vocês querem. Se você não tem acesso a Cercobi, a esse tipo de produto, você pode usar também a água oxigenada volume 10, aquela água oxigenada que a gente usa nos machucados, né? Não é a cremosa, tá? A líquida. Você pode passar nas suas plantinhas para matar o fungo preto e também como prevenção, tá? Você vai colocar uma parte de água, como é que fala? De água oxigenada para 3 partes de água, tá? Então, você coloca um vidrinho de água oxigenada e 3 vidrinhos de água, né? Faz essa mistura e borrifa nas suas plantinhas. Importante, sempre passe ou fungicida ou acaricida, qualquer coisa que vocês forem passar nas suas plantinhas, passe sempre de tardezinha, depois que o sol não vai bater mais, tá? Porque senão, se você colocar ela em lugar que vai pegar sol depois, ele vai queimar e não vai dar certo, tá bom? Então, sempre passe nela a hora que você for já tardezinha. Se você passar e pegar sol, elas vão queimar. Tem até uma inscrita aqui do canal, eu não anotei o nome dela. Ela falou que passou nas suas plantinhas, né, o sulfato de cobre, e o sol veio e queimou tudo. Então, o principal é isso, gente. Não passe sulfato de cobre, qualquer coisa nas suas plantinhas, enquanto tiver de sol. Se você passou Cercobi, sulfato de cobre, esse tipo de coisa, no outro dia de manhã, jogue água e lave as suas plantinhas, que daí você não vai ter problema de queimadura, tá bom? Sobre o substrato, esse daqui é o substrato que eu uso aqui nas minhas suculentas, tá? O que ele tem aqui nessa composição? Ele tem um substrato base, né? Qualquer um que você tenha aí na sua região, você pode usar. Aí depois eu misturo também perlita, que é essas bolinhas brancas aqui,
né? Misturo também casca de arroz carbonizada, aqui ó, para vocês verem, Carolina Sawyer, e também eu comecei a usar agora também o pó de coco. Qual que é a composição que eu uso aqui? Eu uso 4 partes de substrato base, né? Uma parte de perlita, desse branquinho aqui, 2 partes de casca de arroz carbonizada, 2 de Carolina Sawyer e 2 de pó de coco. Aí ele fica desse jeito aqui. Então, esse é o que eu uso, tá? Não importa o tamanho do vasinho que você vai usar para medir. Sendo essa proporção, qualquer um deles, tá? Não tem problema algum, tá bom? O importante do substrato é isso aqui, tá vendo? Quando eu fecho a mão e eu abro a mão, ele desmancha, ele tá fininho. O importante é isso, porque as suculentas gostam de substrato bem drenável. Ela respira pelas raízes. Então, quando você deixa um substrato bem compactado, ela não consegue respirar, né? E acaba não dando muito certo. Então, sempre coloque um substrato bem fofinho. Se você não tem todos esses produtos aqui, você pode usar o que você tem aí. Carvão triturado. No momento aqui eu não estou usando carvão, porque eu não estou tendo. Mas quando eu tenho carvão aqui, eu uso 1,5 parte de carvão triturado. Então, você pode usar aí também. Você mistura um pouquinho de perlita, casca de arroz carbonizado, o que você tiver aí na sua região. Se você não tiver nada disso, use o substrato base e coloque um pouco de carvão triturado. Você pega o carvão, né, e maceta, que é carvão de churrasco mesmo. Mas não pode ser o carvão já usado no churrasco. Tem que ser o carvão antes de usar, porque o usado no churrasco ele tem, como que fala? Ele tem sal e estraga as suas plantinhas, tá bom? Então, você não deve usar aquele substrato. Olha só que fofinho que ele fica, tá vendo? E muito importante também é não regar as suas plantinhas enquanto o sol tá muito quente. Porque se você regar, o substrato tá quente ainda e cozinhar as suas raízes. Olha para vocês verem, essa minha linda aqui, ó, a Lilac Snow, ela fungou. Aí ontem eu decapitei ela, ó. Tirei toda a podridão, ó, tá ótima. Agora eu vou deixar ela aqui dentro desse potinho até ela soltar raízes. Então acontece, pessoal, acontece de fungar com esse calor, é completamente normal. Outra pergunta que deixaram aqui para mim é a Carla. A Carla pediu para falar para ela sobre o cultivo da colibra e da limbra e como decapitar ela. Vamos lá, vamos achar aqui aonde que estão as minhas lindezas. Deixa eu ver aqui onde que tá. Ó, aqui tá a minha colibra. Olha que linda que ela tá. E aqui está a minha línguas, a principal da coleção. Olha que maravilhosas que elas estão. Tá vendo que lindas? Pessoal, o cultivo dessas duas lindezas aqui é bem fácil, ele é igual das outras suculentas. Colocar aquele substrato bem drenável, né? Bem drenável mesmo. Ah, uma coisa que eu lembrei aqui do substrato. Se você mora em uma região que tem mata por perto e você tiver acesso, se você não tiver como fazer um substrato desse, se você pegar aquele substrato debaixo das árvores, né, aquela terra debaixo das árvores, onde tem bastante folhinha seca, aquele substrato bem soltinho, você pode usar também, tá? Você pode usar aquele substrato lá que as plantas amam de paixão, é muito, muito bom mesmo. Tá? E não deixe de cultivar suas plantinhas só porque você não tem condição de ter um substrato ideal. Cultive no substrato que você tem aí. O que você conseguir adaptar já ajuda. Pega aí a terra que você tem, mistura com um pouquinho de carvão, que é fácil acesso, e cultive as suas plantinhas, né? Não vá deixar de cultivar só porque você não tem como ter um substrato perfeito. E outra coisa, o substrato muda de região para região. Aqui na minha região deu certo esse substrato, mas em uma região que seja mais chove muito, daí você mantém ele mais seco. Se ela é um lugar onde é mais seco, você tira um pouco daquelas coisas, deixa um substrato um pouquinho mais úmido. Então você vai conhecendo e fazendo os seus testes. Voltando aqui a colibra e a línguas.
Colocou esse substrato, você vai deixar elas tomarem bastante sol. É lógico que quando esse sol igual tá agora escaldante, né, você tem que olhar para elas não queimar. Mas geralmente um sol aí normal, você pode deixar elas normalmente no sol aí que elas vão ficar assim lindas. Elas estiolam bem fácil se ficar pegando bastante sombra, tá? A colibra, ela é um pouquinho mais difícil de dar mudinhas por decapitação, esse tipo de coisa. Agora, a línguas, ela dá muita mudinha por decapitação. Ela é mais fácil ainda de cultivar do que a colibra, tá? É maravilhosa. Sobre a decapitação, olha para vocês verem, essas minhas aqui, eu vou ter que decapitar daqui uns dias, porque elas estão com os caules bem compridos, tá vendo? Aí eu vou vir aqui e cortar ela aqui embaixo. Nesse caso aqui não vai dar para deixar folhinha, porque ela tá bem compacta, bem bonita, tá? Se fosse para mim deixar folhinha, eu teria que cortar ela aqui mais ou menos. Mas não é o intuito que eu quero agora, que eu vou deixar ela bem nuda. O dia que eu for fazer agora essas podas, eu vou filmar para vocês como que eu faço aqui as captações, tá? Eu não consegui fazer ainda esses dias, porque como tá muito calor e antes estava em lua minguante, eu não faço decapitação em lua minguante, tá bom? Então, não tem mistério, gente. Pegue uma faca, vem e corta a sua plantinha ali, num corte limpo. Depois você espirra álcool 70% nos cortes para selar, né? E eu gosto de deixar elas igual eu mostrei para vocês ali, a Lilac Frost, dentro de um potinho, sem substrato, sem nada, até elas soltarem as primeiras raízes. Soltou as primeiras raízes, você vem e coloca no substrato e rega normalmente. Aí quem tá começando vai falar, Kátia, mas ela não vai morrer? Não vai. Se você já decapitar e colocar em cima do substrato direto, também dá certo. Só que o risco, se você for lá e molhar esse substrato, de dar uma podridão é bem maior. Então, se você está iniciando, não quer errar, decapite e deixe ela soltar as primeiras raízes para você colocar no substrato, que não vai ter erro. A chance de você perder a sua cabeça aí é bem pequena, é mínima, né? É mínima mesmo. E o caule você pode deixar no mesmo local, ou você pode colocar ele uma meia sombra. Se você tiver uma meia sombra para você colocar ele, é ideal. Não tem muito mistério, tá? Perca o medo das decapitações, faça a decapitação aí, a poda nas suas plantinhas, solta raízes novas e elas vêm lindas. Vocês vão acompanhar esse processo aqui comigo, no máximo dentro de 15 dias. Eu vou fazer todo esse processo aqui nessa bancada e naquela ali também, porque elas estão todas com os caules bem longos, por causa da época do inverno, que o sol foi pouco, então elas ficaram bem compridinhas, né? Perdeu bastante folha de baixo, ó, tá vendo? Tudo compridinho. Então eu vou fazer todo esse processo em todas elas. Olha só aqui também, ó. Esse calor, ó, elas perdem bastante folha. Outra coisa, tá vendo essa folha aqui, ó? Eu não vou tirar ela ainda porque ela ainda tá meio macinha. Enquanto ela tá assim, ela tá dando energia para a plantinha, tá? Depois que ela secou total, assim, você deve tirar, não deixar aí nas suas plantinhas, para não dar cochonilha, fungo. Isso aqui dá muita cochonilha e fungo se você deixar bastante folha. Então, passou desse ponto, tá sequinha, você levou a mão, ela sai, você já deve pegar e tirar essas folhinhas. Pessoal, espero ter ajudado aí. Se ainda ficou alguma dúvida ou qualquer outra dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários que eu respondo aqui para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!